Olá, boa noite, você que nos acompanha por meio da rede Amigo Espírita, seja bem-vindo a mais um Evangelho Online. Estamos aqui com Stanley e Teresa e gostaríamos que vocês se apresentassem um pouco. Bom, eu me chamo Stanley, como já dito por Felipe, sou advogado em atividade profissional. No âmbito do Espiritismo, desenvolvo estudos sobre as obras de Joana de Ângeles, o contexto da mediunidade, e sou membro do Centro Espírita aqui de João Pessoa, chamado Leopoldo Cirne. Teresa? Eu sou Teresa Neuva, moro em Campina Grande, sou professora de Química na Escola Estadual Normal, Padre Emílio Viana, e no Centro Espírita de Campina Grande que eu frequento é a União Fraternal Espírita, a UF, onde lá fazemos estudos sobre o Evangelho e também participo das reuniões mediúnicas. Certo. E eu me chamo Felipe, eu sou daqui da Federação e desenvolvo trabalhos na área das artes, no Departamento de Artes Espíritas e também no DIGI, o Departamento da Infância e da Juventude. Pessoal, é um grande prazer estar aqui recebendo vocês essa noite e também para mim é um grande prazer estar aqui. E o capítulo que nós vamos tratar hoje é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 11, 12 e 13, mais precisamente da passagem "Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado." Lembrando que você aí de casa pode também estar fazendo as suas perguntas, os seus comentários, as suas reflexões, que nós teremos o maior prazer de lê-las e compartilhá-las aqui para todos. Bom, eu quero pedir, Stanley, você pode começar o primeiro item? Seria prece. Perdão, pessoal. Então vamos fechar os olhos. E eu gostaria de pedir a Stanley que fizesse a prece inicial. Deus nosso Pai, sob o amparo do nosso Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, a fim de realizarmos o nosso Evangelho online. Agradecemos a oportunidade e pedimos que a Tua luz se faça presente a fim de que o nosso discernimento possa concorrer favoravelmente a todos os irmãos que conosco partilham este momento de reflexão singela sobre o amor que nos envolve e nos desafia a cada dia a sermos melhores. Bom, acho que agora finalmente podemos começar. Fique à vontade. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. O item 11. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. São Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Felipe comenta. Você pode comentar. Posso comentar? Uhum. Bom, a proposta de Jesus é permeada por uma pedagogia extraordinária. Ao adentrar a esfera da Terra, procurou minimizar a distância existente entre o ser humano e o seu Pai, Deus. E assim o fez através de desafios nos quais se vislumbra sempre a sua preocupação em não trazer maior carga de preocupação, e sim em amenizar a sofreguidão reinante através do estímulo da própria reflexão. O processo de pedagogia de Jesus é extraordinário, porque não traz a culpa como elemento essencial, haja vista que esta já predomina em nosso seio. Jesus, na realidade,
nos concita a refletir sobre a capacidade que temos de bem compreender a necessidade de transformação e, em identificando o equívoco, promover imediatamente a correção através de uma nova postura. No contexto do não julgueis para não ser julgados, nós percebemos que, a despeito de já termos passado mais de 2000 anos da presença dele aqui na Terra, ainda lidarmos com as consequências difíceis desse comportamento que equivocadamente é reiterado em nossos dias, promovendo mais dissensão do que compreensão, ou seja, nos estimulando cada vez mais a refletir com maior propriedade a necessidade não apenas de ler e compreender, mas sobretudo de vivenciar o Evangelho. Tereza, você gostaria de fazer algum comentário? É nessa passagem, né, quando ele nos orienta que não devemos julgar para não ser julgados, conhecendo a natureza de cada um, sabendo das imperfeições que nutrimos, mediante os ensinamentos já adquiridos através da doutrina espírita sobre a lei de causa e efeito. Então Jesus, já sabendo que todos nós, por sermos detentores, por sermos portadores de defeitos, então que nós não tínhamos condição de fazer nenhum julgamento a outrem, porque todos nós temos defeitos. E por nós desconhecermos a natureza oculta, a causa oculta do comportamento que levou a uma pessoa a se proceder dessa ou tal forma, mais um motivo para nós não julgarmos, porque não conhecemos a maneira, o que levou aquela pessoa a se proceder dessa forma. Então, como temos defeitos e nós necessitamos de corrigi-los, então ele, por esse ensinamento, ele deixa claro que é imprescindível que venhamos a praticar a caridade, usando de misericórdia para com os defeitos dos outros. Porque quando Moisés veio trazer, ensinar a justiça, em seguida veio Jesus trazer o amor. E nós só praticamos a caridade quando essa essência do amor já existe dentro de nós. Então, quando na questão do Livro dos Espíritos, pergunta 886, que Kardec pergunta aos Espíritos como a caridade era compreendida por Jesus, lá os Espíritos responderam que era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Se benevolência para com todos, então nos convidando a fazer o bem. E indulgência para com os defeitos dos outros, porque necessitamos da misericórdia dos outros para com as nossas imperfeições. Então, daí a necessidade de nós vivenciarmos a misericórdia. Por isso que o título desse livro, deste capítulo, tem como bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, é com a lei de causa e efeito, não é? À medida que eu julgo, eu serei julgado. Então, se eu não tenho conhecimento da causa que levou aquela pessoa a praticar ou se portar dessa ou tal maneira, sabendo que a qualquer momento eu também, por ser falho, estou praticando, vivenciando comportamentos contrários aos ensinamentos de Jesus, então devemos usar de misericórdia e não de estar atirando pedras nem julgando. Perfeitamente. E você falou em uma
palavra que me chamou muito a atenção, que é natureza. Platão, ele coloca como a sua definição de justiça dar a cada um aquilo que lhe é próprio, aquilo que lhe convém, de acordo com a sua natureza e com a sua necessidade. Essa frase, essa colocação, ela nos põe para refletir acerca de como nós vamos responder aos desafios que nos são colocados na vida, às situações que nos são impostas, até mesmo essa questão do cotidiano, como é que nós lidamos com o nosso irmão, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos amigos, ou com a pessoa que está no trânsito. E é interessante também porque, em resposta a isso, nós podemos fazer uma observação à colocação de Jesus, aonde ele tem uma definição muito clara, muito simples também, mas muito profunda ao mesmo tempo, que é dar a cada um, fazer a cada um aquilo que gostaria que fosse feito para consigo mesmo. Eu penso que a partir do momento que você segue essa lógica, o não julgueis a fim de não ser julgado passa a fazer total sentido, porque nós estamos falando, como você mesma falou, Teresa, acerca de misericórdia, e nós sabemos que a lei divina, o nosso Pai, ele é acima de tudo misericordioso para com os seus filhos, não é? Aí ele deixa bem claro, não é? Aí que uma forma da gente compreender o outro é a gente se colocar no lugar do outro. Se fosse eu que estivesse passando por isso neste momento, o que é que eu gostaria? Como era que eu gostaria que se comportassem comigo? Então, na hora que a gente se coloca no lugar do outro, então a gente passa a compreender. E aí é onde vem a questão da caridade. Isso mesmo. Né? Eu vou continuar lendo aqui. O item 12. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com um dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Esse episódio também tem um poder de pregnância muito forte, porque você tem uma pessoa que estava prestes a ser apedrejada e, de repente, Jesus ele começa a escrever alguns dizeres na terra. E o que poderia Jesus ter escrito e qual a razão para essas pessoas terem se afastado naquele momento? Alguém gostaria de tecer algum comentário? Eu acho essa uma das passagens mais extraordinárias, porque nós temos, do ponto de vista de fato social, um comportamento que até bem pouco tempo era tipificado como um ilícito penal. E no campo civil,
dava ensejo, no âmbito das ações de separações, a um dos maiores constrangimentos a ser suportado por aqueles que estavam se separando do ponto de vista civil, ou seja, o laço matrimonial, em virtude de terem numa mesa, diante de um juiz e de um promotor de justiça e das outras partes, tais como advogados e presentes, a sua vida exposta, trazendo um constrangimento ao ter exposto um comportamento réprobo que deveria significar um processo de autotransformação e não de apedrejamento. Isso era o apedrejamento moderno. Isso sem desconsiderarmos culturas ao redor do mundo que ainda usam tais práticas, né? E nós sabemos disso. Então, Jesus, naquele momento, ele tem um gesto extraordinário. E esse gesto tem uma repercussão sobre todos aqueles que são capazes de refletir. Quais são, para mim? O silêncio, como o comportamento imediato, ou seja, nada falar como reação. Interromper o processo da ação e reação e estabelecer ação e ação. E o abaixar-se, porque ele sabia que ele estava diante de uma pessoa que já estava agachada diante da sociedade, já estava ali na iminência de ter a sua vida ceifada. Então, ele se abaixa para igualar-se e em seguida suscitar a reflexão. Olha a grandeza de cada gesto de Jesus, lançando para todos os presentes o maior desafio, ou seja, tu estás apto realmente a atirar a primeira pedra onde colocaste os teus pecados. Se estás sem os mesmos, já és uma criatura evoluída, portanto não necessitas de pedras. Mas se estás aqui a condenar esta, que é a tua semelhante, então reflete sobre o que eu vou dizer. E essa proposta surte um efeito imediato. Por quê? Porque os primeiros que se vão são os primeiros que lá não deveriam estar, são os mais velhos. E essa proposta bem se coaduna com a proposta colocada no Livro dos Espíritos, ou seja, um processo de aperfeiçoamento da criatura humana, compreendendo esta que na condição de mais velhos é mais fácil estender as mãos aos mais novos e dizer: vem comigo, porque eu já vivenciei isso. Os mais velhos a se retirarem, assim procedem por saberem que na condição de pecadores já não tinham mais o que falar, então assumiram a postura de dizer aos mais novos: vamos, nós também somos pecadores. Tereza? Quando tu estavas a ler, eu estava a pensar. Jesus disse, como essa passagem: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, não é? Uhum. E eu pensava, o que estava mandando atirar a pedra, eles estavam querendo apedrejar pelo ato do adultério. Jesus, naquele momento, ele não disse: atire a primeira pedra aquele que nunca cometeu adultério. Não foi? Ele disse: aquele que estiver sem pecado. Porque eu pensava agora no momento, se ele dissesse aquele que nunca cometeu adultério, ali poderia ter alguém presente que não tivesse cometido adultério e iria se achar na condição de apedrejar, porque não tinha cometido adultério. Então ele diz que não cometeu pecado, ou seja, aquele que não tenha nenhuma imperfeição. Aí já seria complicado. Quem era que iria atirar a pedra? Ninguém, porque quem é que aqui esteja neste planeta para que não seja portador de defeitos, que não seja imperfeito? E aí ele mostra nesse momento, ele convida, ele já sabendo das nossas imperfeições e que para que não venhamos a fazer uma trajetória aqui de carregar remorsos, entende? Então já vem amenizar, a mostrar que através do erro nós construímos os acertos. E que nessa passagem ele deixa também claro, muitas das pessoas poderiam até pensar que ele seria conivente com o erro. E no momento que ele diz: vá e não tornes a pecar,
é porque nós ainda nesse estágio que nos encontramos, achamos que para não ser conivente era se fosse ameaçado. Você se fizer se tornar a errar, você vai acontecer que você vai se distanciar, mas ele já é um espírito, no entanto, muito evoluído, para ele já basta esclarecer, vá e não tornes a pecar. Então já foi demonstrado que não era conivente, mas que também não estava, por ele ser perfeito, atirando pedra, mostrando que sempre nós temos a oportunidade de nos melhorar. A cada chance que nós vemos e reencarnamos é uma oportunidade que é misericórdia de Deus para com as nossas imperfeições. E além disso, essa imagem de atirar pedras, ela pode ainda permanecer em algumas culturas sob o ato de atirar pedras, mas simbolicamente isso se perpetua até os dias atuais. E eu diria que no contexto onde você tem redes sociais em que você pode, por meio do anonimato, de não estar confrontando diretamente a pessoa, você se sente talvez ainda mais confortável para praticar esse ato. Eu sou usuário do transporte público daqui de João Pessoa e é quase um pré-requisito que para você se aproxime de alguma pessoa, você faça amizade com alguém, você tenha algo de que reclamar. Seja do motorista ou da mãe do motorista, enfim. E é interessante nós percebermos como isso ainda se perpetua, ainda está arraigado em quase um automatismo psíquico nas nossas ações, na verdade. Eu gostaria apenas de acrescer rapidamente que, a despeito de o comportamento elencado ter sido adultério, mas a proposta ela é abrangente. Então, hoje, por exemplo, nós convivemos com o comportamento inaceitável da agressão àqueles que fazem uma opção sexual que divergem de um determinado contexto social. E nós temos a morte, os assassinatos. Né? Então, veja que, na realidade, é fundamental compreender que, a despeito de falarmos muito de Jesus, parece que estamos muito distantes disso. É verdade. E a pedra, né, que a gente atira a primeira pedra, não é? As nossas mãos estão sempre cheias de pedras, não é? Porque nós, quando estamos a comentar o lado negativo de quem quer que seja, nada mais estamos fazendo do que atirando pedra. Então, quando Jesus veio, ele veio para que nós deixemos as pedras, esvaziemos as nossas mãos de pedras e enchemos o nosso coração de amor. Isso. Né? Item 13. Você gostaria de ler o item 13? Posso. O item 13. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento do pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo do que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tenha excusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal.
Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis, se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Você gostaria de fazer algum comentário? Ele demonstra, passa para nós, a importância não da gente achar que não deva fazer uma análise, não questão de julgar o comportamento, a atitude de quem quer que seja, no intuito de ressaltar o defeito, mas com o objetivo que tudo depende da intenção. Quando eu vou me voltar para aquele equívoco que aquela pessoa cometeu, que eu me volte com o objetivo de auxiliar, de ajudar, de educar, para que essa pessoa consiga avançar. Então, a gente, diante de uma oportunidade que tem de auxiliar alguém com uma orientação, com uma explicação naquele equívoco que ela cometeu, e o objetivo é para que ela se melhore, desde que ela se torne receptiva para aceitar e querer introjetar no seu cotidiano aquela melhora. Então, nós estamos contribuindo para que haja uma ascensão para aquela pessoa. Então, é na questão da prática, mais uma vez, da caridade, Então, ele deixa claro que a gente se omitir diante de uma oportunidade de fazer o bem, já estamos deixando de praticar o bem. Isso. Pessoal, nós já estamos nos encaminhando para o término do nosso Evangelho lá. E fazer aqui, o Joaquim Antônio comenta: não julgar é realmente um exercício de humildade. E como o nome exercício já fala, exercitar implica em treinamento diário dessa virtude. Acredito que só conseguiremos parar de julgar se fizermos bastante esforço todos os dias. E muito legal o exemplo dos ônibus. Realmente, essa questão do exercitar, do esforço, quantas e quantas vezes nós não temos consciência daquilo que nós fazemos e a impressão que a gente tem é de que o ano passa e a gente lembra de pouquíssimas coisas de maneira bem esparsa. Adquirir consciência e exercitar todas essas virtudes que nos são passadas é um exercício, é um desafio ao qual todos nós devemos nos submeter. Stanley, você já quer ir fazendo as suas considerações finais? Sim. Este último ponto
destaca algo que é absolutamente aplicável em todo o contexto de relacionamento humano nos nossos dias atuais. Jesus, claro que sendo analisado pelos espíritos que contribuem, ou seja, trazendo à tona uma clareza maior sobre o comportamento dele, nos concita a compreendermos a diferença entre autoritarismo e autoridade. Ele diz, olha, se você conhece e você não aplica a si, você pode até impor ao outro, mas na condição de um gesto autoritário. Porque se de fato você detiver a autoridade, você irá compreender a necessidade de concitar o outro a refletir e de autotransformar-se, e não impor a culpa sobre este. Então, essa é a proposta desse item, sobretudo porque ele chama a atenção para o exemplo como base de apoio. E, como bem colocado pelo Joaquim, eu lanço a seguinte proposta, a reflexão de que se nós ainda não temos a facilidade em promovermos esse não julgamento, que o façamos, só que nos dirigindo aos fatos e não às pessoas. E com base nisso nós perceberemos que no decurso do tempo, gradativamente, haverá uma substituição quase que automática, deixando de lado as personagens e se detendo especificamente sobre os fatos, que é a mola propulsora da transformação de cada um, porque nós sabemos que a evolução é una. Cada um é responsável pelo seu próprio prosseguir. Nós podemos nos ajudar através do amor concitado por Jesus, mas não podemos nos responsabilizarmos pela transformação de Filipe. Então somente ele é que será responsável. Tereza, você gostaria de fazer mais algum comentário? Eu gostaria dessa parte que eu anotei do livro Fonte Viva, que Emmanuel faz esse comentário, nos convida a refletirmos, né? Ele diz assim, é imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Então, deixando claro que todos nós carregamos a malícia. E uma forma da gente treinar, de amenizar, de neutralizar, é exercitando sempre olhar para cada um, extraindo o melhor que ele tem, olhando sempre a virtude, para não enaltecer o defeito, porque o defeito tende a afastar e a virtude tende a aproximar. E é esse exercício que também nos faz não esmorecer diante do próprio erro, diante nós podemos de fato cair, e nós ainda vamos cair várias vezes, mas o que nos fortalece é sabermos que após cairmos nós vamos nos levantar. Tereza, eu gostaria de pedir a você para fazer a prece final, porque nós já nos encaminhamos para o término do Evangelho Online. Tá bom. Senhor Jesus, nesse instante que encerramos mais um estudo acerca dos teus ensinamentos, queremos te agradecer pela oportunidade e te pedir que nos sustente as forças para perseverarmos sempre no nosso cotidiano, aplicando, vivenciando os teus ensinamentos, a fim de minimizar os nossos defeitos, os nossos vícios, transformando-os em virtudes. Nos inspira, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, para que estejamos sempre em sintonia com os teus ensinamentos e podermos desfrutar da paz tão almejada. Obrigada por todas as bênçãos que o Senhor está sempre a nos conceder. Obrigada por tudo, pelo dom da vida e por mais um momento de estarmos aqui vivos, estudando o Teu Evangelho. Que assim seja. Que assim seja.
Pessoal, por mim nós ficaríamos aqui por horas e horas e continuaríamos a discutir, mas infelizmente o nosso tempo é pequeno e dessa forma eu quero mais uma vez agradecê-los por estar aqui conosco essa noite, agradecer a você que está em casa nos assistindo e desejar uma boa noite, muita paz e muita luz a todos vocês.